Corinthians! Olá, fiel torcida. Olá, torcida de outros times. Meu nome é Anderson. Faço parte agora do canal Tu És Orgulho. Esse é meu primeiro vídeo, né, relacionado ao Coringão, né? Eu já peço para vocês aí se inscreverem no canal, curtirem, ativar o sininho, porque todo jogo do Corinthians, todo pré-jogo ou um dia antes ou até mesmo depois do jogo, tem vídeos no canal referente ao Coringão, né? Então é isso. Meu primeiro vídeo, né, do canal, né, o primeiro tema que eu vou falar é referente à Confederação Brasileira de Futebol, né, a CBF. Esse ano foi demais, né? Esse ano foi muito além do que se possa imaginar, né? O tema do vídeo, né, seria mais o foco de uma situação que foi a situação assim, teoricamente o limite do que a CBF fez, né? O que eu vou falar referente a uma coisa que ficou insustentável. Não sei se todos sabem, mas a Confederação Brasileira de Futebol mudou a data do jogo. Mudou não, né? Ela remarcou, né, a data do jogo Corinthians e Cruzeiro, que agora vai ser dia 20. Mudou para dia 20 e não só isso. Colocou o horário do jogo às 11 horas da manhã. Muito se fala, o que eu tive algumas informações, né, até deixar anotado aqui. As duas equipes estão de acordo, não foi igual a Corinthians e Flamengo, né, em que o Corinthians deixou bem claro que não estava de acordo com a mudança na semifinal da Copa do Brasil para o dia 20 de outubro, né, um final de semana, né, todo aquele imbróglio que aconteceu, que todo mundo ficou sabendo, né? Então, o que eu apurei, né, que nós apuramos aqui, dia 5 de outubro de novembro, a CBF ela colocou o jogo Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, né, para dia 20 às 11 horas da manhã, a pedido principalmente, ou até mesmo só foi isso, foi pedido do Cruzeiro, porque ela joga a final da Copa Sul-Americana contra o Racing no dia 23. Então já complicou também um pouco para o Cruzeiro, porque só tem 3 dias de descanso, né? Até mesmo o Cruzeiro vai jogar com um time reserva, né? O Cássio não vai jogar e todas aquelas coisas, né? E isso para muitas pessoas, né, pouca gente falou, né? Mas assim, a gente entendeu que foi o limite, né? Que foi assim a gota d'água para reclamar desse horário. Por quê? Para os dois times pode parecer uma coisa boa, um horário bom, por ser feriado e tudo mais. Mas para mim, torcedor, para muitos torcedores, é um horário péssimo, 11 horas da manhã. Eu tive um exemplo disso, que foi a final do Campeonato Paulista Feminino entre Corinthians e São Paulo, que foi até pior. Lógico que é a Federação Paulista que armou esse horário, né? As jogadoras mesmo do Corinthians, já vi uma entrevista, né, de muitas jogadoras falando que horários de campeonatos femininos são ruins, mas a CBF também arma esses horários, né? E esse jogo especificamente do dia 20 me relembrou a essa final do Campeonato Paulista Feminino, onde foi às 10 horas da manhã, mais ou menos nessa época de novembro, trem parado, uma das vias paradas, né, de transporte público, né, e foi às 10 horas da manhã, né? Então foi muito ruim, né? Muitas pessoas ou chegaram atrasadas ou tiveram que acordar às 7 horas da manhã num final de semana para ir até a Neoquímica Arena. Então para a torcida é ruim, né? Para ir, né, para a arena e depois para voltar para casa. Primeiro, porque
mesmo não sendo o domingo, é feriado, né? Então os transportes públicos não são totalmente bons, aplicativos vão ser além do preço ideal, né? Só realmente para quem tem veículo próprio que fica um pouco, mas mesmo assim tem que acordar cedo porque vai ir muita gente. É um jogo de suma importância ao Corinthians, é muito assim, é muito importante, mas lógico, a gente tem que ver o outro lado. O outro lado é o Cruzeiro. Mas a CBF, ela é tão, ela exprimiu tanto o campeonato, exprimiu tanto o calendário, que se ficar ruim para a torcida, ou ficaria bom para o Cruzeiro. Se fica bom para a torcida, ficaria ruim para o adversário, porque a CBF lá atrás espremeu o campeonato, espremeu a Copa do Brasil e outras coisas mais. Mas, como eu falei, esse é um assunto principal do vídeo, porque é um assunto que foi praticamente o penúltimo das trapalhadas do senhor Edinaldo Rodrigues. Só que, por que o penúltimo? Porque teve mais, né? Porque teve mais. Agora, nessa última semana, além de decidir essas datas aí, parece que não tem data definida nem para horários, pelo menos definidos, nem para as outras rodadas do campeonato, né? Só parece que contra o Grêmio tem alguma data, mas não tem horário. Contra o Criciúma também não tem uma data definida, mesmo sendo fora de casa, e é uma bagunça só. Mas a coisa foi piorando. A coisa foi piorando. Na última semana teve um furdunço. Muita gente ficou falando, muita gente comentou aí na imprensa e nas redes que a CBF ela divulgou o começo do calendário de 2025, não fazendo todas as pataquadas e outras coisas mais, e também pedidos aceitos que outros clubes não aceitaram, mas mesmo assim a CBF passou por cima, igual foi a semifinal da Copa do Brasil, né? Que ela colocou como deu certo o final de semana o ano passado, mas deu certo porque era final. Ninguém ficou sabendo e na regra estava lá. Na verdade foi assinado o regulamento para semifinal ser quarta ou quinta-feira no meio da semana, e só a final, como foi ontem, né, dia 10, foi feita a final no domingo, né? E isso sim foi igual ao ano passado. Mas voltando aqui, a CBF ela fez outra coisa que é inimaginável, pelo menos para torcedores, e piorou para equipes, né? Mas pensando especificamente no Corinthians, a CBF ela colocou e teve reafirmação ontem pelo senhor Edinaldo Rodrigues que o calendário do ano que vem é um absurdo tão quanto ou até mesmo pior do que esse calendário desse ano. Para você ter uma noção, se você ainda não sabe, as datas para o início do Campeonato Brasileiro vai começar dia 29 de março. 29 de março. Ou seja, não vai ter nem 4 meses, nem 3 meses do final do campeonato desse ano. Daqui 3 meses já vai começar um novo campeonato brasileiro. Todos nós sabemos que ainda tem campeonatos regionais, né? O que vai ser feito no campeonato regional? O que eu ouvi falar no canal Jorge Igor, que é o narrador da TNT, e ele até foi até isento porque ele narra o Campeonato Paulista, mesmo assim ele soltou os cachorros também referente à CBF, e ele informou que na verdade não foi nem ele, né? Foi uma outra, mas ele comentou sobre a CBF que o sorteio do Campeonato Paulista está tão em cima, está tão exprimido o calendário desse ano, que o que será feito? O sorteio do Campeonato Paulista para a gente saber quem o Corinthians vai jogar, com quem, porque ainda ninguém sabe, né, se o calendário, o Campeonato Brasileiro vai começar em março. A gente tem que saber, né, urgente, tem que saber pelo menos com quem o Corinthians vai jogar.
o sorteio dos grupos lá, né, dos confrontos. E, por meu espanto, já que o Campeonato Brasileiro começa dia 29 de março, o que acontece? A Federação Paulista, que é coligada à CBF, é muito coligada, né, até mais do que coligada, colocou o Campeonato Paulista para começar dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. Então, ou seja, o Corinthians vai jogar até... acho que é a segunda semana, é tão bagunçado que nem eu sei que dia que vai começar, que dia que vai terminar essa fase do Campeonato Brasileiro, né? Mas o pior não é isso, o pior é que após o término do Campeonato Brasileiro, o Corinthians só vai ter, e outros times também, ele só vai ter no máximo 20 dias de preparação. 20 dias, certo? Então vai terminar agora, o Campeonato Brasileiro agora em dezembro, e dia 7 e 8 de janeiro já vai ter a primeira rodada do Paulistão, sendo que amanhã vai ser conhecido os adversários do Corinthians no Campeonato Paulista. Até aí, ser amanhã, não tem problema, né? Mas 7 de janeiro começar um Campeonato Paulista, aí tem a Copinha, que começa dia 2, 3 de janeiro. Aí a gente não sabe o que vai acontecer se a gente acompanha a Copinha, que o Corinthians é o maior campeão da Copinha, ou se acompanha o Campeonato Paulista, e aí fica naquela, sabe? Fica numa bagunça só, né? Então, por causa do quê? Por causa do tal Mundial de Clubes, que vai começar dia 15 de junho e terminar dia 13 de julho. Vai ter um mês de Mundial de Clubes. E aí a CBF ela vai, como se fosse uma retroação, né? Vai ser as férias retroativas, né? Para os jogadores e tudo mais, nesse meio tempo, nesse meio período aí do Mundial, né? O Corinthians não joga o Mundial, então vai ser só 10 dias, 15 dias de preparação, né? Porque se você termina o Campeonato Brasileiro, vai dia 10 de dezembro, dia 7 de janeiro já começa o Paulistão, né? Então tem tudo aquilo, o mercado da bola, tem toda a preparação física, tudo, nem tem, né, preparação física para isso. E falando em jogar direto, o Corinthians hoje está em 10º lugar, 41 pontos, né? Saiu do sufoco do Z4 e todo mundo, até mesmo os jogadores, diretoria, pensa numa pré-Libertadores, né? E aí todo mundo sabe, né? Muita gente sabe que a pré-Libertadores começa antes da fase de grupos da Libertadores, que geralmente começa no final de janeiro, começo de fevereiro, por aí, né? E agora, começando o Campeonato Paulista dia 7, que dia que vai ser essa pré-Libertadores? É uma outra preocupação que o Corinthians, sua diretoria, o Augusto Melo, o Fabinho, tem que ter. Tem que montar, tem que fazer contratação, voltar aí, empréstimo ou dispensa de alguns jogadores que não deu certo em 20 dias, para uma possível pré-Libertadores já ter uma outra final, né? Que aí o Corinthians está indo de finais em finais, né? Eram 10 finais, agora são 5, 4, 3, e os primeiros jogos já vai ser outra final. Ao menos que o Corinthians faça o quê? Vá com o time reserva, faça igual o Cruzeiro, né? Já que está tão embolado o calendário, faça igual o Cruzeiro, jogue com um time só de garotos, mas ao mesmo tempo o time de garotos, nesse meio tempo de janeiro, está interessado na Copinha, que termina todo dia 25 de janeiro, né? Então tem todo um bololô, isso só em janeiro, né? Então esse é outro ponto que eu gostaria de falar. Outra coisa que a gente tem que falar também é que as federações estão tranquilas em relação a isso, em relação a esse calendário, né? Porque se tivesse uma batida de pé igual o Corinthians fez, né, para passar o jogo que era dia 14 de outubro para 20 de outubro, porque o Flamengo iria jogar a Libertadores ou sei lá o que, e acabou nem ganhando, né? Ganhou agora a Copa do Brasil, né? Que é um pouco um título para a CBF também, né? Afinal foi porque a CBF queria, e o campeão também, né? As federações apoiam o Edinaldo,
vai apoiar uma reeleição que, pelo que eu vi no canal do Jorge Igor, é uma reeleição aí de 10 anos. Então, ou seja, ele pegou um cargo que era de um afastado por abuso, não sei, né? Foi acusado por isso, mas ele tem uma possível eleição agora com o nome dele, né? Até 2029, 2030, e se ele for reeleito ele ficaria até 2034. Então seria 10 anos de Edinaldo Rodrigues, fora o que ele já tem, né? Então seria mais ou menos um Ricardo Teixeira, né, que ficou aí 20, 25 anos, né? Tudo foi encoberto porque a seleção ganhava, o futebol brasileiro não era tão bom igual hoje, mas a seleção brasileira ganhava, né? A seleção na mão dele foi 2 vezes campeão do mundo, fora outros títulos. Então isso ficou encoberto até se descobriu tudo, né? Então o presidente da CBF pode ser Edinaldo, pode ser o Caboclo, pode ser José Maria Marim, Ricardo Teixeira, poderia ser qualquer um, mas enquanto as federações apoiarem esse calendário, apoiarem esse tipo de coisa, até os clubes mesmo não relutarem muito, porque não adianta. O Corinthians mesmo relutou tanto que aí começou algumas brigas, algumas coisas internas que aconteceu, né? Como alguns erros de arbitragem, né? Algumas expulsões lá e cá, né? Muitos torcedores, eu fiquei até com medo do Corinthians cair, e graças a Deus não caiu, por causa dessas coisinhas internas, né, de bastidores, porque o Augusto Melo ficou batendo muito por causa do fatídico 20 de outubro, né, que foi a semifinal que foi feita. Então isso também pega bastante, né? Essa continuação do Edinaldo, mas pelo que eu fiquei sabendo pelo Jorge Igor, as federações, a Federação Paulista gosta muito do comando do Edinaldo, né? Até pouco tempo atrás era impeachment, até ele já foi retirado, acho que foi o ano passado, mas aí ele voltou com tudo, mudou o técnico da seleção, aí trouxe o Dorival, é complicado. Uma outra coisa, o que para não ficar um vídeo tão longo, né, referente a isso, o que eu tenho como opinião, que dificilmente as coisas vão mudar, né? Dificilmente as coisas vão mudar. Porque eu falo isso? Esse ano foi muito difícil para o Corinthians sobre questão técnica, né? Muito pela questão técnica. Mas até o mês de outubro, o Corinthians estava com 3 competições. O Corinthians estava em 3 competições. Estava com a Sul-Americana, a Copa do Brasil e agora o Brasileiro. E muita gente fica se perguntando muitas coisas. Se a arbitragem, quando vai mudar, a CBF conseguiu não manipular, mas fazer de algum jeito em que até o VAR ficasse ruim, né? Os árbitros a gente já sabia que a arbitragem era ruim, né? A gente já sabia né? Teve muitos pênaltis aí para alguns times que, pelo amor de Deus, né? O campeonato poderia ser até ter um outro líder se esses árbitros não tivessem tantos erros. Uma rodada aí que foi show de bola, né? Você vê bem que o Corinthians teve pênaltis aí, pênaltis claros que pro Corinthians não era, mas para alguns outros times eram. Então a gente viu que, principalmente agora, nesse final de temporada, em que o Augusto falou, retrucou, falou para a imprensa, tudo mais. Lógico que não deu. Eu já sabia que não ia dar em nada e realmente não deu. Quando a gente jogou dia 20 de outubro, infelizmente não conseguiu ganhar, né, para dar para responder que o Corinthians joga bola, né, e tentaria ser campeão mesmo com isso tudo, mas infelizmente passou quem eles queriam. O intuito do vídeo seria o seguinte: por que chegou a esse ponto? Eu sei que
O Cruzeiro não tem nada a ver. O Cruzeiro não tem nada a ver com essa mudança. Ela pediu. Mas por que ela pediu? Também estava... na verdade o Cruzeiro estava em 2 competições. Mas chegou até a final. Certo? Mas a CBF fez tanta bagunça, tanta coisa, que o Cruzeiro teve que pedir o jogo às 11 horas da manhã. Infelizmente. Infelizmente. Por que isso? E o Corinthians teve que aceitar, né? Por quê? Porque o calendário é isso aí que a gente vê todo ano. É isso que a gente vê toda vez, né? Fora a arbitragem. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, infelizmente, vai continuar assim, com Edinaldo, sem Edinaldo. Vai continuar do jeito que está, mesmo com a mudança de direitos de televisão, que pelo que eu ouvi falar também vai mudar agora para 2025. O Corinthians assinou com a Liga Forte União, e aí jogos de semana vão ser às 8 da noite, né? Por causa da televisão, né? Que vai ser a Record e a Casa TV. E os jogos de final de semana, teoricamente de domingo, vai ser às 8 horas às 6 horas da tarde, né? Então vai ficar um pouco melhor para acompanhar na televisão, até mesmo indo até a arena. Mas é isso. O intuito do vídeo era basicamente um desabafo de um torcedor, né, que não sabe que dia que vai ser o jogo. O Campeonato Paulista mesmo vai ter um mês aí de preparação. Na verdade, o Campeonato Paulista, a Federação Paulista, ela já sabe mais ou menos, né? Ela já tem uma noção, né? Mas a torcida não. O torcedor não. Fora isso, ingressos a R$200. No jogo contra o Vitória agora no último sábado, ingressos R$200. Fora a viagem, né? De visitante, né? Então fica maçante. Todo ano a gente tem que ouvir, todo ano a gente tem que falar, todo ano a gente tem que reclamar da CBF, né? Eu coloco o Edinaldo Rodrigues, que vai ficar mais 10 anos, mas poderia também ser qualquer um que não ia mudar. Infelizmente não vai mudar mesmo, né? Mas é isso. Compartilhe esse vídeo, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal. É muito importante você dar uma curtida para dar uma força pra gente. A gente fala de Corinthians, fala do time, fala do clube, né, da situação do clube e de outras situações que vai, com certeza, referente a esse vídeo, vai prejudicar muito o Corinthians, porque se o Corinthians for por uma pré-Libertadores, vai ter que jogar mesclando o time igual foi praticamente o ano todo esse ano aí, por causa de 3 competições. Tá certo? É isso. Obrigado. Tamo junto e aguarde o próximo vídeo nosso e vai Corinthians.